Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Com a lesão do ponta esquerda Diego Gonçalves, o que Anderson Moreira pode vir a fazer para que o Botafogo continue produzindo na fase ofensiva, para que o time continue sendo competitivo. E também falo a respeito da arbitragem neste vídeo. Os árbitros continuam errando muito contra o Botafogo, alguns comentaristas dão respaldo para algumas situações insatisfatórias para o torcedor alvinegro e é sempre importante pontuarmos a respeito do assunto para que todos vejam que o Botafogo vem tendo muitos problemas com a arbitragem também nesta Série B. Mas antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. É simples, rápido, fácil e grátis. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil. Depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do Fogão, e distribui esses conteúdos para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, ontem a torcida alvinegra foi surpreendida com uma notícia nada agradável. A lesão no músculo do quadril do ponta esquerda Diego Gonçalves. O jogador deve ficar fora dos gramados por volta de 1 mês a 1 mês e meio e vai fazer falta certamente à equipe do Botafogo. Como o Anderson Moreira, treinador alvinegro, pode minimizar os prejuízos? O que ele pode fazer para tentar substituir o Diego Gonçalves? Será que ele pode mudar o esquema? Será que ele pode mudar apenas uma peça? Vou falar sobre isso aqui, mas antes eu quero trazer para vocês os números que dão embasamento para entendermos a importância do Diego Gonçalves neste momento da temporada com a camisa do Botafogo. Lá no Fogo Stats, no Twitter, nós temos os números do ponta esquerda. Ele é o primeiro em finalizações no gol do time do Botafogo neste momento, com 20 finalizações. O primeiro em finalizações na trave, ele colocou 2 bolas na trave. O primeiro em pênaltis sofridos, o Diego Gonçalves já sofreu 2 pênaltis nesta Série B. E para os árbitros darem pênaltis para o Botafogo é uma dificuldade enorme. O Diego Gonçalves conseguiu sofrer 2 pênaltis que foram marcados. Olha só então que número interessante. O Diego Gonçalves é o segundo do time em dribles realizados, são 32 dribles. O segundo em passes no terço final, pertinho do gol adversário, 116 passes. O terceiro em gols feitos, o Diego Gonçalves já está com 4 gols na Série B. E o terceiro em grandes chances criadas, criou 3 oportunidades. Então 3 grandes chances aí, o Diego Gonçalves. É importante para o Botafogo neste momento, foi bem ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, foi bem este ano pelo Mirassol no Campeonato Paulista. Então Diego Gonçalves chegou ao Fogão, oscilou um pouquinho e pouco a pouco foi ganhando confiança e se estabeleceu como titular. Agora o Anderson Moreira tem que pensar em soluções. Trocando uma peça por outra, o que o Anderson poderia fazer? Colocar o Enio no lugar do Diego Gonçalves. Neste vídeo aqui, eu ainda não vou pensar em mudança de esquema, mudança de estratégia. O básico que vem sendo feito pelo Anderson Moreira está dando muito certo, até porque o Anderson tem pouco tempo até o jogo contra o Coxa também para mudar o esquema por conta da saída do Diego Gonçalves. Então, trocando uma peça por outra, entra o Enio na ponta esquerda. O Enio é um jogador jovem, da base, não adianta colocar o Enio, se ele for mal no primeiro tempo, ou até no jogo inteiro contra o Coxa, começar a criticar como se ele estivesse jogando todos os jogos do Botafogo com ritmo. Não adianta, o Enio tem que ter então mais oportunidades, tem que ganhar ritmo de jogo, isso se for ele a entrar. O Botafogo também pode ter o Guilherme Santos como um ponta esquerda, ele que como lateral, posição de origem, não vai bem geralmente, mas quando joga ou como ala no novo esquema do Anderson Moreira, na verdade não é novo esquema, é um 4-2-3-1, numa nova forma de jogar, com o lateral esquerdo mais apontado. Então como ala ele vai razoavelmente bem, e como ponta ele teve os melhores jogos dele com a camisa do Botafogo, tendo um lateral atrás, no caso hoje o Hugo é o titular,
e aí o Guilherme Santos entrando na posição do Diego Gonçalves para forçar o ataque, para usar a velocidade. Não tem a mesma habilidade, não tem a mesma técnica, mas tem muita força e pode contribuir por ali, se for o escolhido e se estiver bem também. O Guilherme Santos já está há alguns jogos fora do time do Botafogo. Uma outra possibilidade é a ida do Chay para o lado esquerdo do campo. O Chay, que está jogando por dentro, movimentando muito, pode ir para o lado esquerdo do campo. Com isso, o Anderson Moreira poderia colocar 3 jogadores no meio sem um ter a característica mais ofensiva. E ele já usou esta trinca contra o Operário, porque o Chay estava se tratando no Rio de Janeiro. E qual seria a trinca? Barreto, Oyama e Pedro Castro. Eu não estou defendendo essa possibilidade, tá bom, gente? Botafogo jogaria do meio para frente com Barreto, Oyama e Pedro Castro, o Marco Antônio na ponta direita, o Chay na ponta esquerda e o Navarro como centroavante. O que acontece aí? O Botafogo perderia um pouco por dentro, a criatividade do Chay, ganharia muito com o Chay pela esquerda, porque ele jogou muito bem pela Portuguesa naquela posição e poderia vir a perder na recomposição, já que se o Chay tiver que retornar muito para marcar e contribuir com o lateral esquerdo, ele vai perder um pouco da força ofensiva por questão física mesmo, natural isso. Então, o Botafogo ganha em alguns aspectos e perde em outros. E também tem a questão da criação no meio, né? Nós teríamos o Oyama jogando com qualidade, mas o Barreto já não tem tanto essa saída de bola qualificada, e o Pedro Castro mais adiantado também não rende tanto. Ele que vem crescendo de produção jogando como volante, como segundo volante, principalmente. Então, pelo Chay na esquerda, beleza, habilidade, criatividade, só que você muda todo um movimento do time que está dando certo em vários momentos. Isso pode não ser muito bom. Então, até aqui agora, possibilidades. Enio trocando uma peça por outra, tem algumas variáveis, ele pode contribuir ofensivamente, mas tem a questão do ritmo de jogo. Guilherme Santos já jogou por além, mas oscila no Botafogo desde quando chegou. O Chay, com o que expliquei agora, e tem uma outra possibilidade, colocar o Jonathan, lateral esquerdo, como ponta. O Jonathan é um lateral que volta ao Botafogo depois de um período na Espanha, ainda não é titular, entrou na última partida, mostrou que ainda precisa de readaptação. O Hugo começou a jogar bem na lateral esquerda, principalmente nos últimos 2 jogos, e o Jonathan então poderia começar pela ponta para se readaptar ao futebol brasileiro sem ter a obrigação da marcação de um lateral. Pode ser bom, ele sabe cruzar, ele sabe apoiar, pode ser então interessante. Mas, gente, todas essas possibilidades são diferentes do titular Diego Gonçalves. Entretanto, com um trabalho bem feito em treinamento e em conversa coletiva e individual do Anderson Moreira, o Botafogo pode sanar o problema da saída do Diego Gonçalves, sim. O Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, com o que tem, se for bem ajustado, conseguirá bons resultados, inclusive contra o Coxa sexta-feira. Num primeiro momento o time pode sentir, é natural, um jogador que estava fazendo bastante no ataque do time alvinegro, mas tem possibilidade, tem caminho. Qualquer escolha do Anderson vai ser polêmica, tanto que eu coloquei aqui possibilidades e nem opinei em cima, não falei o que eu prefiro ainda, porque eu mesmo preciso pensar mais, estudar mais, porque a confirmação da lesão veio ontem à noite. Fiz live, não deu nem tempo ainda de parar e analisar o que pode ser melhor. Mas aqui apresento algumas possibilidades com o elenco que o Anderson Moreira tem na mão. E agora, galera, pontuando rapidinho a respeito da arbitragem, no último jogo contra o Vila Nova, o Botafogo passou sufoco no final, mas poderia não ter passado se não tivesse falhado em termos comportamentais e também se não tivesse sido prejudicado pela arbitragem. Sim, foram 2 pênaltis não marcados. O da mão foi mais polêmico, muita gente falando que não foi pênalti. Você vê aí na imagem, na foto, que ao contrário do que foi dito pelo PC Oliveira, comentarista de arbitragem no dia, o Donato está com o braço aberto. Pênalti claríssimo no cruzamento do Friso, não marcado pelo árbitro no jogo do Botafogo contra o Vila Nova. E o próprio He-Man também depois ironizou nos stories no Instagram, porque ele foi empurrado por um defensor do adversário em cima de outro defensor do Vila Nova,
Olha aí a imagem. Espetacular, né? Pois é, e o árbitro também não deu pênalti. Lembrando que também houve 2 pênaltis não marcados contra o Brasil de Pelotas, um pênalti não marcado contra o Operário no finalzinho da partida, na cabeçada do Gilvan, que bateu no braço do jogador do time do Sul. Então o Botafogo nos últimos 4 jogos teve 5 pênaltis não marcados. É inacreditável. O Botafogo teve um gol irregular marcado contra o Guarani, que a bola bateu na mão do Navarro e pela regra tem que anular, tem que parar a jogada, mas foram 5 pênaltis não marcados, sem falar das 2 não expulsões no jogo contra o Brasil de Pelotas. E por que eu faço questão de pontuar isso? Porque isso mexe na tabela diretamente. Se formos lembrar lá atrás, ainda tivemos o gol contra o Sampaio Corrêa que não foi validado e a bola entrou demais. E o Botafogo poderia estar com um saldo muito melhor. Num campeonato tão equilibrado, o saldo é muito importante. O saldo do Botafogo poderia estar muito melhor. Mas não, o Botafogo segue sendo prejudicado pela arbitragem, mesmo se posicionando, mesmo com o Freeland vindo a público reclamar. Tá difícil. Árbitros, fiquem atentos. E olha que no primeiro turno não tínhamos o VAR e agora temos o VAR. E no primeiro jogo do Botafogo com o VAR, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo continuou sendo prejudicado pela arbitragem. E mais, ontem um comentarista no Sport TV falou que o VAR foi muito bem na primeira rodada dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele falou que foi tranquilo e que espera que continue assim. Quer dizer, ignoram completamente o jogo do Botafogo. E se não falarmos, quem vai falar? Então é importante também falarmos bastante sobre o assunto. É isso, galera. A qualquer momento, um novo vídeo ou uma live. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me